Então, meus irmãos, eu quero orar por você agora. Você que sente que as pessoas não acreditam em você, não acredite nisso. Deus pode fazer uma grande obra na sua vida. Basta que você olhe para Jesus e basta que você não acredite nessas mentiras das pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para te colocar para baixo, tá bom? E agora feche os seus olhos, eu quero orar por você e junto com você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite abençoada, esta noite em que nós nos reunimos para buscar o Teu nome, para te agradecer. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida desse irmão e desta irmã. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe das lutas, Pai. Quantas pessoas ficam jogando praga, ficam jogando palavras negativas, tentando prejudicar. Parece que as pessoas, Pai, não se alegram com as nossas vitórias. Pelo contrário, elas ficam querendo que a gente sofra as derrotas, que a gente esteja triste. Mas, Senhor, neste momento eu te peço, proteja os nossos corações. Proteja o coração dessas pessoas, meu Pai. Não deixe elas serem afetadas, não deixe elas serem machucadas, injustiçadas. E mesmo se isso acontecer, que elas liberem o perdão, que elas não devolvam na mesma moeda, mas que elas paguem o mal com o bem. Oh, meu Deus, nos dê um coração igual ao de Jesus, porque Ele foi menosprezado, Ele foi humilhado, mesmo sendo o Rei do Universo, mesmo sendo o Filho de Deus. Ó Senhor, nos dê da mesma fé, porque Cristo olhava para Ti o tempo todo. Ele não ficava esperando nada dos homens, porque Ele sabia que os homens são maus, egoístas, os homens só pensam em si mesmos. Mas, Senhor, nos dê um coração de adorador, um coração que te exalta e que não sai da Tua presença, mesmo quando está machucado e ferido. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando desta vida agora e nós cancelamos toda obra maligna, toda palavra contrária contra nós, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, nos ajude a orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que não acreditam em nós. Muitas vezes eles não sabem o que fazem, eles têm blasfemado, eles têm zombado, eles têm criticado, sendo que eles também têm defeitos, eles têm pecados, Pai. Oh Deus, mostra para eles o quanto eles estão errados, Pai, e que a gente possa fazer diferente, que a gente seja aquele grupo de pessoas que vão elogiar, que vão falar bem, acreditar nas outras pessoas. Nos ajude, Senhor, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a mensagem de hoje. Eu quero começar lendo uma passagem que está em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não deve ser desprezado por causa da sua idade, do seu sexo, da sua nacionalidade, pela cor da sua pele, a sua educação ou pela sua situação financeira. Eu sei que as pessoas vão tentar te desanimar, te desmerecer, mas se você confiar em Deus e esperar nele com paciência, Ele vai te exaltar diante de todos. A Bíblia diz que Timóteo começou a pregar o Evangelho de Cristo quando ele ainda era adolescente, e em pouco tempo ele se tornou companheiro de viagem do apóstolo Paulo, que é algo de muita honra para qualquer seguidor de Cristo, não é verdade? Mas naquela época, a sociedade acreditava que um homem só poderia atingir a maturidade depois que ele tivesse mais de 30 anos. E isso quer dizer que para aquelas pessoas, Timóteo não estava qualificado para a liderança. E como aquele rapaz estava enfrentando muitas críticas, Paulo escreveu para ele dizendo: Timóteo, não deixe ninguém te desprezar pelo fato de você ser jovem. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, infelizmente muitas pessoas não acreditavam em mim. E eu sei que isso deve acontecer com você também, ou já aconteceu no passado. Infelizmente, as pessoas nos julgam pela aparência, pela idade, por tantas coisas. Mas para Deus, não importa quantos anos você tem de vida, e sim as suas qualidades, os seus valores, aquilo que você tem no seu coração, na sua vida. A Bíblia diz que Timóteo, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, desde quando ele era criança. E mesmo assim, parece que as pessoas não valorizavam, as pessoas não enxergavam isso nele.
Infelizmente, nós estamos rodeados de pessoas assim, só veem os pontos negativos, elas só nos enxergam como perdedores, como fracassados, pessoas sem valor, elas acham que nós não somos capazes de fazer tal coisa. E Paulo, ele percebeu isso em Timóteo, ele percebeu que ele estava sendo menosprezado. Então Paulo sempre estava elogiando Timóteo, e teve uma vez que ele elogiou a fé verdadeira que Timóteo tinha. Eu quero ler para você, está em 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 5. Olha o que Paulo disse: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha isso, irmãos, Paulo, ele sabia do potencial de Timóteo, e como é bom, ter pessoas assim à nossa volta, pessoas que acreditam em nós, porque isso desperta em nós o desejo de melhorar, o desejo de fazer acontecer, o desejo de realizar, quando as pessoas acreditam em nós. Se você tem filhos, você nunca pode menosprezá-los, porque você nunca sabe o que Deus pode fazer na vida deles. Então não reclame, não fique jogando pedras, não fique acusando, julgando, mas ore por eles. Diga palavras de elogio, isso pode mudar a vida de qualquer um. Amém? Se você é casado, procure valorizar o seu cônjuge. Se você quer que ele seja de tal forma, elogie essa pessoa, fale bem dela, mostre que ela é capaz e que você vai estar do lado dela para ajudá-la. Amém? E o apóstolo Paulo era alguém que sabia honrar as pessoas. E certa vez ele elogiou Timóteo para toda a igreja de Filipos. E eu quero ler para você o que está escrito em Filipenses capítulo 2, o versículo 19 ao 22. Olha o que ele disse: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Amém? Olha que bênção, irmãos. Se você tem o desejo de servir na obra de Deus, saiba que as pessoas qualificadas para a obra não são as que têm mais anos de vida, e sim aquelas que têm mais experiência com Deus. São pessoas humildes que querem crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus.